Drenagem linfática. Você sabe para que serve? Acompanhe a partir de agora no Só Pra Saber. Qual é o profissional habilitado? É verdade que fazer careta? Para quem ela é indicada? A drenagem linfática realmente emagrece? Funcionam. O programa de hoje recebe a fisioterapeuta e professora da UniABC, Ana Tereza Coelho. Ela vai tirar as principais dúvidas sobre drenagem linfática e o melhor, vai dar dicas para evitar a celulite. O Só Pra Saber está no ar. Para que serve a drenagem linfática? A drenagem linfática, na verdade, ela serve para tirar o excesso de líquido corporal. Ela é uma massagem que estimula o sistema linfático, fazendo com que ele funcione melhor. Esse sistema linfático tem por objetivo tirar as densidades mais pesadas, moléculas muito densas, como toxinas do corpo, e jogar novamente para a corrente sanguínea para ele ser filtrado. Além disso, também é responsável pela parte de defesa do organismo, porque a linfa, ela possui células de defesa. Então esse é o objetivo maior da drenagem, evitar retenções de líquido, estimulando o sistema linfático, que já é natural do nosso corpo, através de uma massagem. E isso diminui os inchaços, os edemas que a pessoa acaba tendo por retenção hídrica. Para quem ela é indicada? A drenagem linfática ela é indicada para várias coisas. Uma delas é pós-cirúrgicos, por exemplo. Foi feita a retirada de mama, que é chamada de mastectomia. A gente utiliza a drenagem linfática no braço, que foi do lado que foi retirada a mama, para evitar o inchaço desse membro, desse braço. Então ela é indicada como tratamento pós-cirúrgico. Ela também é indicada para as pessoas que têm retenção de líquido, para microvarizes, porque ela melhora a parte circulatória também, né? Então isso ajuda. Para varizes, a gente pode utilizar a drenagem desde que a gente tenha uma ordem médica, porque aí quando as varizes já são maiores, mais avançadas, tem que ter um cuidado maior, mas também pode ser utilizada. E também para a parte estética, para redução de medidas, principalmente para retenção hídrica, né? Porque isso favorece uma redução de medidas. E quem não pode fazer? A drenagem ela é contraindicada para pessoas que têm asma em período de crise. Essa pessoa não pode fazer, porque a drenagem pode acumular mais líquido e fazer com que essa pessoa sinta mais falta de ar. Pessoas que têm problemas cardíacos importantes, como insuficiência cardíaca, trombose, flebites, que são inflamações nas artérias periféricas das pernas, feridas abertas por diabetes, qualquer tipo de inflamação ou infecção, como a hepatite, a meningite, não pode ser utilizada a drenagem linfática. Qual é o profissional habilitado para fazer esse tipo de procedimento? A drenagem linfática, ela é parte da profissão do fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta está autorizado e habilitado para fazer esse tipo de massagem. Eu tenho uma curiosidade, drenagem realmente emagrece? Na verdade, isso é um mito, né? A drenagem ela não emagrece. Infelizmente, né, é uma má notícia, mas não emagrece. A drenagem ela só retira o excesso de líquido. Então, dá uma falsa impressão de emagrecimento, mas o que se perde são líquidos e não capa de gordura, não o tecido gorduroso. Então, quando a gente diz, fez a drenagem, reduziu medidas, é porque você teve a redução da retenção de líquidos, mas não porque houve perda de gordura. Então, não há emagrecimento com a drenagem. Eu gostaria de saber o que é celulite e como pode ser evitada. A celulite, ela é, na verdade, o acúmulo, né, do volume de gordura numa camada da pele chamada hipoderme, que é uma camada mais profunda da pele. Então, essa gordura ela vai se acumulando e ela começa a pressionar os vasos sanguíneos que passam em volta das células de gordura. Isso faz com que a gente tenha um inchaço e isso acaba proporcionando o quê? Que a gente faça um acúmulo de líquido nessa região e um espessamento de uma fibra que conecta a camada mais profunda com a mais superficial da pele. Isso faz com que apareça aquele aspecto de casca de laranja. A irregularidade da pele acontece justamente porque essas células de gordura ficam acumuladas em determinados locais do corpo.
Então isso é importante a gente ter ideia de que a celulite ela já é considerada, né, como doença, dependendo do grau de celulite. Não existe cura para a celulite, mas tratamentos que podem minimizar a celulite. O que se pode fazer para evitar a celulite? Boa alimentação, exercício físico, evitar o fumo, são as principais coisas que você pode fazer para evitar a celulite. A drenagem retira a celulite? Não, a drenagem ela não retira a celulite. Ela favorece com que a celulite não apareça tanto. Como nós comentamos antes, a celulite ela faz com que exista um acúmulo de líquido entre as células de gordura. Então, com a drenagem, eu estimulo a retirada desse líquido e estimulo também a retirada de toxinas. Então, isso dá um aspecto mais suave para a pele. A gente consegue um efeito de minimizar aquela casca de laranja que, em geral, aparece na pele, principalmente das mulheres. Cremes para celulite funcionam? Cremes para celulite, eles só funcionam se você estiver fazendo um tratamento em conjunto. Só o creme não tem nenhuma função. Ele só vai funcionar se você tiver algum tratamento dermatológico associado. Então, o que o creme faz, na verdade? Ele simplesmente estimula, como por exemplo, os cremes mais utilizados têm base de cafeína, que ele estimula a circulação sanguínea para ajudar a retirada dessas moléculas de gordura. Mas para que essa gordura seja retirada, eu preciso ter uma quebra dessa molécula de gordura para que ela possa ser retirada. Então, somente o creme não é vantajoso. É preciso um tratamento que muitas vezes envolve a drenagem linfática, fazendo a drenagem e passando o creme depois, o efeito é muito melhor. Mas em alguns casos, em celulites mais avançadas, é necessária a aplicação de medicamento. Por que os homens não têm celulite e a mulher tem? Na verdade, a causa da celulite, ela é um grande mistério ainda. Então, são vários fatores que podem causar a celulite, nem todos são conhecidos. Por que a mulher tem mais do que o homem? Principalmente pela questão de oscilação de hormônios, que é o estrógeno e a progesterona, que estão ligados ao ciclo menstrual, que o homem já não tem esse problema. Então, por isso que nas mulheres é mais comum a celulite. Além da questão de hereditariedade, que pode comprometer ainda mais, né? A mulher pode ter mais celulite se as pessoas da família já têm essa tendência. Então, existe uma questão de hereditariedade e uma questão de oscilação hormonal. Pílula da celulite? Na verdade, esse é outro mito. A pílula não dá celulite. A pílula, às vezes, o que acontece? Algumas mulheres têm a tendência de fazer retenção hídrica pelo uso da pílula. Hoje em dia, as pílulas já são colocadas de que maneira? Com doses muito baixas de hormônio que evitam essa retenção de líquido. Então, na verdade, não é a pílula culpada pela celulite, né? A verdade é que, se você tem já uma tendência a reter líquido, e a pílula estimula isso também, você tem uma tendência a ter a celulite acentuada, porque a celulite já está ali, não foi a pílula que fez com que a celulite aparecesse, muito pelo contrário, ela só simplesmente deixa ela mais evidente. Celulite dói? Não, celulite não dói, a não ser nos casos mais graves que o que desconforta a pessoa é o aspecto, mas não o aspecto doloroso em si, mas o aspecto mesmo estético da questão, porque a celulite acaba ficando parecem grumos de gordura localizadas, principalmente em que regiões? Glúteos e região das coxas, que é onde mais aparece a celulite, é mais localizada nessas regiões, mas não causa dor, a não ser que você tenha em conjunto um processo de inflamação, e aí quando existe a dor associada, é necessário procurar um médico para ver o que está acontecendo. E a massagem modeladora, como é? A massagem modeladora é uma forma de massagem que nós utilizamos basicamente duas técnicas da massagem clássica, que é o amassamento e o deslizamento. Mas ele é feito com bastante vigor, movimentos muito rápidos e muito profundos. Esses movimentos têm a tendência de fazer o quê? De aumentar bastante a circulação de sangue no local. Então, isso também favorece com que eu retire toxinas dessa região e que eu consiga modelar, esculpir.
Mas não é verdade que a massagem modeladora também retira a gordura localizada. Ela simplesmente define um pouco melhor, porque durante o movimento da massagem modeladora eu reorganizo as fibras musculares. Então isso dá um aspecto de esculpir o corpo. Pessoas com a pele flácida, o que elas podem fazer para melhorar? A pele flácida, ela pode acontecer por dois motivos principais. Pela flacidez da própria pele, por perda de fibras de colágeno e elastina, que são compostos da pele, ou por perda de volume muscular, de musculatura. São as duas causas principais da flacidez. Quando a flacidez é somente na pele, é indicado que sejam feitas massagens na posição sempre de baixo para cima em diagonal. Então, dessa maneira aqui, a gente utiliza, por exemplo, se a flacidez for na região do rosto, porque isso vai reorganizar as fibras de colágeno e de elastina da pele, favorecendo um aspecto menos flácido. Às vezes, as duas causas estão em conjunto, a flacidez da pele mais a fraqueza do músculo. Então, o que é ideal? Eu fazer o estímulo de massagem para a pele, mas também fortalecer a musculatura. No rosto, por exemplo, existe a questão de fazer a mímica facial, fazer careta mesmo. Pode fazer um monte de careta na frente do espelho, que vai melhorar a musculatura e melhora com isso a tensão da pele, fazendo com que a pele fique menos flácida. É verdade que fazer careta ajuda a evitar flacidez no rosto? Na verdade, a careta ajuda sim a evitar essa flacidez, porque ela vai deixar com que o músculo fique mais firme. Esse músculo estando mais firme, ele também ajuda na tensão da pele. Então é verdade sim, isso não é mito. Algumas coisas são mito e outras são verdades. A careta é verdade, pode sair por aí fazendo careta para todo mundo que vai ficar com a pele mais firme. Existe algum exercício para fortalecer o rosto? Todos os exercícios para fortalecer o rosto são feitos através da mímica facial. Então todos os movimentos que a gente faz com o próprio rosto, você pode fazer com mais intensidade e com mais frequência para que ele tenha um efeito de evitar ou melhorar a tonicidade da pele e da musculatura. Então, por exemplo, quando a gente joga um beijo, você estimula toda a musculatura da bochecha, da parte inferior do queixo e da parte superior do lábio. Então, só esse fato de você fazer um biquinho, você já está estimulando. O que é preciso? É preciso que isso seja feito regularmente. Então, de preferência, pelo menos 4 vezes por semana, 2 vezes por dia, cada movimento com uma série de 10 exercícios. Então, 10 biquinhos, 10 piscadinhas, várias caretas, sempre em 10 vezes, pelo menos 2 vezes por dia. E para quem teve paralisia facial? A paralisia facial, ela acomete muitas pessoas e para paralisia facial a gente também utiliza a massagem para voltar a sensibilidade. Nós utilizamos os exercícios de mímica facial, que são as caretas, para estimular a musculatura a voltar a funcionar. E além disso, como fisioterapeuta, você pode fazer estímulos elétricos, que são feitos com pequenos eletrodos que a gente coloca no rosto do paciente, para que ele faça a contração desses músculos paralisados, facilitando a volta dessa musculatura ao funcionamento, se não normal, o mais próximo do normal. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, mas você já sabe, mande sugestões ou críticas para tvuniabc@uniabc.br. A gente se vê no próximo programa, um beijo, até lá!